Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Lotecando. O único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a interagir, a participar do nosso programa. Eu quero saber como está o seu desempenho na Loteca, eu quero saber se você tem alguma sugestão para o nosso programa, algum elogio. Então, mande a sua mensagem através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um programa, para você não perder nada que a Antena Esportiva faz para você. E claro, deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante, e também você participa deixando a sua mensagem. Além disso, tem o Facebook da Antena Esportiva para você curtir e seguir. O Facebook é Rádio AE. É só você digitar lá na barra de pesquisa Rádio AE. Tem o nosso aplicativo também para você ouvir o nosso programa. O aplicativo da Antena Esportiva está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito legal para você. É a Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas do Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional é muito simples. É só você escanear o QR Code que está na sua tela, ou se você não quiser escanear ou não tem como escanear o QR Code, é só você entrar no site betnacional.com. E aí lá você vai fazer o seu cadastro e você vai dar uma moral pra gente, colocando o código de afiliado BE Antena, código que também está aí na sua tela para você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois do recado da Bet Nacional, agora sim vamos ao que nos interessa, que é o concurso 1003 da Loteca. A programação está aí na sua tela para você que está no YouTube e também no Facebook. Para você que está no nosso aplicativo, eu vou ditar para você. Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo 2, Londrina e Vasco da Gama. Jogo 3, Novo Horizontino e Tombense. Jogo 4, Náutico e Sport Recife. Jogo 5, Cuiabá e Ceará. Jogo 6, Santos e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Guarani e CSA.
Jogo 8, Corinthians e Goiás. Jogo 9, Coritiba e Atlético. Jogo 10, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. Jogo 12, Fortaleza e América Mineiro. Jogo 13, Internacional e Botafogo. E jogo 14, Fluminense e Avaí. Como vocês podem perceber, a maioria dos jogos da programação é composta por partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, a programação contempla jogos da Série B e da Série C do Brasileirão. Vamos analisar todos esses jogos para, quem sabe, você faturar o prêmio máximo da Loteca neste final de semana e dar aquele sorrisão na hora de você buscar o prêmio na agência da Caixa Econômica Federal. Muito bem, vamos então começar as nossas análises pelo jogo 1. Atlético Mineiro e Flamengo. Domingo, 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 13 do Brasileirão Série A, um jogo que promete muito. O Atlético Mineiro é o sexto com 18 pontos e o Flamengo é o nono com 15. Na rodada deste meio de semana, o Galo empatou fora de casa com o Ceará em 0-0, enquanto o Flamengo recebeu o Cuiabá e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Antônio Turco Mohamed conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Atlético vem de 4 jogos sem vitória. Enquanto o time do técnico Dorival Júnior, o Flamengo, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Galo tem 74% de aproveitamento, enquanto o Flamengo, como visitante, tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam o Atlético Mineiro como favorito, com 55% de aproveitamento, 55% de chances de vencer, contra 16% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro sofreu apenas uma derrota nas 6 partidas como mandante até agora neste Brasileirão Série A e venceu todos os 3 duelos últimos em casa contra o Flamengo. Já o Flamengo saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro. Jogo 2, Londrina e Vasco da Gama. Sábado, 4 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 13 do Brasileirão Série B, a segundona nacional. O Londrina é o 10º com 15 pontos e o Vasco da Gama está invicto na 3ª posição com 24 pontos. Na rodada passada, o Tubarão bateu a Ponte Preta fora de casa por 2-1 e o Cruz Maltino recebeu o Cruzeiro no Maracanã e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Vasco da Gama, que mudou de treinador recentemente, vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2022, o Londrina tem 72% de aproveitamento, perdeu apenas uma vez em 13 jogos. Já o Vasco da Gama, como visitante, tem 51% de aproveitamento em 2022. Isso até justifica o equilíbrio nas porcentagens de favoritismo. 23% de chances de vitória para o Londrina, 39% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Isso porque o Londrina defende uma invencibilidade de 9 partidas, atuando em casa por todas as competições. Ainda está invicto em casa nesta Série B. E o Londrina venceu os últimos 2 duelos contra o Vasco da Gama. Já o Cruz Maltino venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, contando com partidas da temporada passada, e o Vasco da Gama venceu apenas 3 dos 7 duelos contra o Londrina em toda a história. Jogo 3, Novo Horizontino e Tombense. Sábado, 4 da tarde, no Jorge de Biase, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, pela rodada 13 do Brasileirão Série B.
Muito bem, o Novo Horizontino está em queda livre na tabela, ocupa a 12ª posição com 14 pontos, e o Tombense, por outro lado, está pegando o elevador e agora é o 7º com 16 pontos. Na rodada passada, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O Tigre perdeu para o Guarani em casa por 2-1, enquanto o Gavião Carcará venceu o CSA em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino acumulou um jejum de vitórias. Nos últimos 5 foram 2 empates e 3 derrotas. Já o Tombense vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time mineiro vem de 4 jogos em sequência sem perder. Como mandante na temporada, o Novo Horizontino tem apenas 25% de aproveitamento e o Tombense não fica por trás no quesito visitante não, hein? 19% de aproveitamento apenas em 2022. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 34% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Tombense. O Novo Horizontino acumula um jejum de 3 partidas sem vencer em casa no Brasileirão Série B. E vai ter que quebrar um tabu, já que jamais venceu o Tombense em casa na história do duelo. Já o Tombense acumula um jejum de 14 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Sendo assim, a equipe mineira ainda não venceu fora de casa nesta Série B e venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 4, o clássico dos clássicos, Náutico e Sport Recife. Sábado, 6h30 da tarde, nos aflitos, pela rodada 13 do Brasileirão Série B. O Náutico está na zona de rebaixamento, é o 17º com apenas 12 pontos, enquanto o Leão é o 4º colocado com 19 pontos dentro da zona de classificação para a próxima edição do Brasileirão Série A. Na rodada passada, o Timbu perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-0 e o Sport Recife empatou em casa com o Grêmio em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Roberto Fernandes conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Timbu vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos, enquanto o Sport Recife vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Náutico conseguiu até agora 45% de aproveitamento, enquanto o Sport Recife, como visitante, tem 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Náutico contra 36% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Sport Recife. Isso porque o Náutico acumula um jejum de 4 partidas sem vitória em casa no Brasileirão Série B e venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Sport Recife. Já o Leão venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições e tem uma marca a ser mantida porque defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o Náutico. Jogo 5, Cuiabá e Ceará. Sábado, 7 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 18º com 12 pontos dentro da zona de rebaixamento e o Ceará é o 13º com 15 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, o Cuiabá visitou o Flamengo no Maracanã e perdeu por 2-0, enquanto o Ceará recebeu o Atlético Mineiro e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Auriverde Pantaneiro conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Vozão vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 61% de aproveitamento, enquanto o Ceará, como visitante,
tem 72% de aproveitamento, conseguiu apenas 2 derrotas em 17 partidas fora de casa. As probabilidades indicam favoritismo para o Ceará. 51% de chances de dar coluna 2, 42% de dar coluna do meio e apenas 7% de chances de dar coluna 1, ou seja, de uma vitória do Cuiabá. O Cuiabá venceu apenas uma das 6 partidas em casa neste Brasileirão Série A, portanto um aproveitamento baixo. E o time matogrossense jamais venceu o Ceará em toda a história do duelo. Foram 3 partidas com 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições e sofreu apenas uma derrota nas 7 partidas atuando fora de casa neste Brasileirão Série A, lembrando que o Ceará derrotou nada mais nada menos que o Palmeiras atuando na condição de visitante. Jogo 6, Santos e Red Bull Bragantino, sábado 9 da noite na Vila Belmiro pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 7º com 17 pontos e o Touro Louco é o 8º com a mesma pontuação. Notem que as duas equipes têm a mesma campanha. Na rodada deste meio de semana, o Santos foi até a Serra Gaúcha e venceu o Juventude por 2-1, enquanto o Red Bull Bragantino recebeu o Coritiba em Bragança Paulista e venceu por 4-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico argentino Fabian Bustos conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Santos vem de 4 jogos seguidos sem derrota, enquanto o Red Bull do técnico Maurício Barbieri vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Red Bull Bragantino vem de 3 jogos sem derrota. Como mandante na temporada, o Santos acumulou 60% de aproveitamento e o Red Bull, como visitante em 2022, tem apenas 27% de aproveitamento. Por isso, as probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Santos, 38% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Santos acumula um jejum de 4 partidas, sem vitória como mandante por todas as competições. Apesar disso, tem o favoritismo. Mas o Santos jamais foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na história do duelo. Foram 6 jogos, com uma vitória do Peixe e 5 empates. Lembrando que esta contabilidade está sendo feita apenas com os jogos envolvendo o Red Bull Bragantino e não o Clube Atlético Bragantino, que foi extinto após a compra pela Red Bull. Já o Red Bull Bragantino acumula um jejum de 4 partidas, tem vitória como visitante por todas as competições, e o Touro Louco venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 7, Guarani e CSA, domingo, 11 da manhã, no Brinco de Ouro, pela rodada 13 do Brasileirão Série B. O Bugre é o 19º com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e o Azulão é o 15º com 13 pontos. Na rodada passada, as duas equipes foram derrotadas. Na verdade, o Guarani venceu o Novo Horizontino fora de casa por 2-1 e o CSA perdeu. Aí sim, o CSA perdeu para o Tombense pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Campinas vem de uma vitória. Esse último desenho aí que tá no YouTube e no Facebook é de vitória, tá? A gente vai fazer o acerto. Então o Novo Horizontino, o Guarani vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o CSA, nos últimos 5 jogos, conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante, nesta temporada, o Guarani tem 46% de aproveitamento, contra 41% de aproveitamento do CSA como visitante. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Guarani,
54% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o CSA. O Guarani venceu apenas 2 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série B e venceu todos os 5 duelos em casa contra o CSA na história. Já o CSA ainda não venceu como visitante neste Brasileirão Série B. 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. E o CSA venceu apenas um dos 11 duelos contra o Guarani em toda a história. Jogo 8. Corinthians e Goiás. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Corinthians é o vice-líder com 22 pontos ganhos e o Goiás é o 15º com 14 pontos. Na rodada passada, o Timão foi até o Paraná e empatou com o Atlético em 1-1, enquanto o Goiás recebeu o Inter e perdeu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Vitor Pereira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Goiás, do técnico Jair Ventura, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o Goiás vem de 3 jogos sem vitória. 3 jogos nas últimas 3 partidas, o Goiás não conseguiu vencer. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 73% de aproveitamento contra 58% de aproveitamento do Goiás como visitante. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Corinthians, 27% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Goiás. Olha o Corinthians pintando aí como franco favorito. Isso porque defende uma invencibilidade de 14 partidas em casa por todas as competições e ainda por cima defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Goiás. Ou seja, o Corinthians não perde para o Goiás há 8 jogos. Já o Goiás defende uma invencibilidade de 3 partidas como visitante por todas as competições e venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o Corinthians. Jogo 9, o clássico paranaense entre Coritiba e Atlético. Domingo, 4 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 11º com 15 pontos e o Atlético é o 4º com 18. Na rodada passada, o Coritiba foi até Bragança Paulista e perdeu para o Red Bull Bragantino por 4-2, enquanto o Atlético recebeu o Corinthians na Arena da Baixada e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico paraguaio Gustavo Morinigo conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba vem de um jejum de 4 jogos sem vencer. Já o Atlético do técnico Filipão vem de 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Coritiba tem um alto aproveitamento, 75%, enquanto o Atlético, como visitante na temporada, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam assim 50% de chances de vitória para o Coritiba, 27% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Furacão. Isso porque o Coritiba venceu 4 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. E ainda por cima defende uma invencibilidade de 3 clássicos contra o Atlético. Já o Furacão defende uma invencibilidade de 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 clássicos atuando como visitante contra o Coritiba. Jogo 10. O único jogo da Série C na programação da Loteca 1003. Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 5 da tarde no Barradão, pela rodada 11 da Terceirona. O time baiano é o 13º com 11 pontos, mesma pontuação do Botinha, que está em 14º.
Na rodada passada, o Vitória empatou fora de casa com o Atlético Cearense em 1-1, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa para a Aparecidense por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro baiano conseguiu apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, e o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 1 vitória, um empate e 3 derrotas. Ou seja, o Botafogo vem de 4 jogos de jejum, 4 jogos seguidos sem vitória. Como mandante, na temporada, o Vitória tem 49% de aproveitamento e o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando fora de casa neste ano, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Vitória, com perdão do trocadilho, 32% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto, mostrando aí que o duelo pode ser equilibrado. Isso porque o Vitória venceu apenas 2 das 5 partidas como mandante neste Brasileirão Série C. Lembrando que uma das derrotas do Vitória foi para o Volta Redonda, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Além disso, o time baiano jamais foi derrotado como mandante pelo Botafogo de Ribeirão Preto em toda a história do duelo. Foram 3 jogos em Salvador, com 2 vitórias e 1 empate. Já o Botafogo de Ribeirão Preto saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante no Brasileirão Série C. Além disso, o Botinha venceu apenas uma das 13 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C. Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. Domingo, 6 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Atlético Goianiense é o 16º com 13 pontos e o Juventude é o 19º com 10 pontos dentro da zona de rebaixamento. Na rodada do final de semana, o Dragão derrotou o Fluminense por 2-0, isso porque nesta quinta-feira o Atlético Goianiense visita o Palmeiras. Já o Papo foi derrotado pelo Santos em casa já neste meio de semana pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jorginho conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Juventude do técnico Eduardo Batista vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O time gaúcho vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos, enquanto o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Atlético Goianiense tem 65% de aproveitamento, enquanto o Juventude como visitante tem 33% de aproveitamento em 2022. Por isso, o Atlético Goianiense é considerado o franco favorito, com 53% de chances contra 20% de chances de dar empate e 27% de chances de vitória para o Juventude. Isso porque o Atlético Goianiense venceu apenas 2 das 6 partidas como mandante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos 3 duelos como mandante contra o Juventude em toda a história. Por outro lado, o Juventude venceu apenas 1 das 5 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos 6 duelos contra o Atlético Goianiense em toda a história. Jogo 12, Fortaleza e América Mineiro. Domingo, 6 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 20º com 7 pontos, lanterna do campeonato, e o Coelho é o 12º com 15 pontos. Na rodada do final de semana, o Fortaleza recebeu o Atlético e empatou em 0-0. Neste meio de semana, mais precisamente nesta quinta, o Fortaleza vai até Florianópolis visitar o Avaí. Já o América Mineiro entrou em campo neste meio de semana e empatou sem gols, com o Fluminense atuando diante da torcida. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Vojvoda conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Coelho do técnico Wagner Mancini
tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 62% de aproveitamento contra 37% de aproveitamento apenas do América Mineiro na condição de visitante. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Fortaleza, 40% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o América Mineiro. Portanto, olho na coluna 1 e na coluna do meio neste jogo 12. As dicas são as seguintes: o Fortaleza ainda não venceu em casa neste Brasileirão Série A e venceu todos os 7 duelos como mandante contra o América Mineiro em toda a história. Já o Coelho sofreu 4 derrotas nas 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e venceu apenas 3 dos 11 duelos contra o Fortaleza em toda a história. Jogo 13, Internacional e Botafogo. Domingo, 6 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. Dois times com situações opostas. O Internacional é o terceiro com 21 pontos, brigando pela ponta da tabela, e o Botafogo, dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 12 pontos. Na rodada passada, do meio de semana, melhor dizendo, o Internacional foi até Goiânia e venceu o Goiás por 2-1. Já o Botafogo, no final de semana, perdeu em casa para o Avaí por 1-0, o que desencadeou uma crise que, inclusive, gerou invasão de torcedores no CT, enfim. E o Botafogo recebe o São Paulo nesta quinta-feira, completando a rodada 12. Nos últimos 5 jogos, o Internacional do técnico Mano Menezes vem de 3 vitórias e 2 empates, vem aí de uma fase invicta, enquanto o Fogão do técnico português Luiz Castro vem de 1 empate e 4 derrotas, ou seja, o Botafogo perdeu os últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Inter tem 64% de aproveitamento e o Botafogo, como visitante, tem 49% de aproveitamento. Por conta da crise no Botafogo e do bom momento do Internacional, o time da casa é franco favorito, de acordo com as porcentagens. 55% de chances de vitória do Colorado, 27% de chances de empate e 18% apenas de chances de vitória para o Alvinegro Carioca. Isso porque o Internacional defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições e venceu os últimos 3 duelos como mandante contra o Botafogo. Já o Fogão acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Internacional. Jogo 14, Fluminense e Avaí. Domingo, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 10º com 15 pontos e o Avaí é o 14º com 14 pontos. Na rodada do meio de semana, o Fluminense empatou fora de casa com o América Mineiro em 0-0. Já o Avaí recebe o Fortaleza nesta quinta-feira pela rodada 12, mas antes, pela rodada 11, bateu o Botafogo fora de casa pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o time do técnico Eduardo Barroca vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Fluminense tem 65% de aproveitamento contra apenas 20% de aproveitamento do Avaí como visitante. Por coincidência, a primeira vitória do Avaí fora de casa em 2022 foi na última segunda-feira contra o Botafogo. As probabilidades indicam o Fluminense como favoritaço. 61% de chances de vitória para o tricolor carioca, 11% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Avaí. Isso porque o Fluminense venceu apenas 2 das 6 partidas como mandante
neste Brasileirão Série A. Além disso, o Fluminense venceu 5 dos 7 duelos como mandante contra o Avaí em toda a história. Já o Avaí sofreu 4 derrotas nas 6 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, ou seja, mais da metade. E o time catarinense defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Fluminense. Muito bem, vamos passar a limpo a programação do concurso 1003 da Loteca, e a premiação ainda não foi definida pelas loterias Caixa, já que o concurso 1002 ainda está rolando. Nesta quinta-feira é feriado de Corpus Christi e tem jogos aí rolando pela Loteca 1002. Vamos então à programação. Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo 2, Londrina e Vasco da Gama. Jogo 3, Novo Horizontino e Tombense. Jogo 4, Náutico e Sport Recife. Jogo 5, Cuiabá e Ceará. Jogo 6, Santos e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Guarani e CSA. Jogo 8, Corinthians e Goiás. Jogo 9, Coritiba e Atlético. Jogo 10, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. Jogo 12, Fortaleza e América Mineiro. Jogo 13, Internacional e Botafogo. E jogo 14, Fluminense e Avaí. Você pode apostar na Loteca até este sábado, às 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. A aposta mínima nos canais online, ou seja, site ou aplicativo das loterias Caixa, custa R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, ou seja, mais de um duplo, triplo, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o site das loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br, repetindo, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, alcançar a meta de acertar os 14 jogos do concurso 1003 da Loteca. Antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço para a galera que sempre participa conosco do Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Tivemos a participação do Eduardo Andrade. Bom demais esse canal, show de bola. Passo sempre aqui antes de fazer as minhas apostas. Valeu, Eduardo. Um grande abraço para você. Antônio Batista, sempre participando conosco e dando os palpites. Além disso, ele escreveu assim: vamos lá, Maicon, evoque aí o Exu apostador. Vamos para os 14 acertos. Quem sabe, né? Quem sabe aí você, Antônio, e os nossos ouvintes que nos prestigiam consigam alcançar a meta. E o Rubens Rubão, dizendo que o concurso passado, ou seja, o 1002, está com cara de muitos empates. E parabeniza pelas dicas, parabeniza pelos vídeos. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Convido você a nos acompanhar no final de semana. Tem Brasileirão Série D, tem Brasileirão Série C. A programação você pode acompanhar no YouTube, no Facebook e nas nossas redes sociais. E o Lotecando volta na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no som da... O Lotecando vai ao ar mais cedo na segunda-feira, hein? Fica aí a dica, 5 da tarde vai ao ar o Lotecando na segunda-feira. Isso porque às 6 da tarde a bola vai rolar para Floresta e Volta Redonda pelo Brasileirão Série C. E é claro que a gente vai dar prioridade à campanha do Voltaço, a única equipe carioca no Brasileirão Série C. Então, não se esqueça, Lotecando na segunda-feira, às 5 da tarde, de forma excepcional, no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie, ligue para o telefone 180. Até a próxima!
Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.